Queridos irmãos, eu estou com essa vestimenta um pouco diferente. Isso é para trazer à nossa memória que nós estamos no mês de missões. Representa um pouquinho do povo com o qual trabalho e o povo com o qual eu, juntamente com a minha família, tivemos o privilégio de viver 17 anos. Foi um tempo abençoado. Já falamos aqui na Escola Bíblica Dominical sobre isso, e aqueles que estiveram puderam ouvir um pouquinho como era a nossa vida na Guiné-Bissau ao longo desses anos e também quais eram os nossos desafios. Nós estamos no mês de missões, então a nossa agenda e o tema dos cultos, das pregações, gira em torno disso. Só que missões não é uma agenda anual da igreja. Como eu disse semana passada aqui, missões é uma agenda diária, constante da igreja. Às vezes nós não entendemos muito bem o que exige a obra missionária. Ou a gente sempre dá essa atribuição àqueles que especificamente se envolveram em uma atividade de forma integral no ministério, na igreja, na obra do Senhor. Mas todos nós somos, em alguma medida, missionários. Missionários com a responsabilidade de compartilhar sobre Jesus. E o tema da pregação hoje é também voltado para missões, voltado para aquilo que realmente faz parte e fundamenta o missionário em sua atividade. Eu quero falar com vocês hoje sobre o poder do Evangelho. O poder do Evangelho. Levando vocês aquilo que o apóstolo Paulo nos mostra em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 16 ao versículo 23, levando vocês a pensar sobre o poder do Evangelho. Abra a sua Bíblia e mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Nós vamos tentar passar por todo ele, de alguma forma, aplicando também já ao nosso coração. 1 Coríntios 9, versículo 16 ao versículo 23. Amém? Versículo 16. Diz a palavra do Senhor: Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ndake sudabari, do ribalinha finha, kudo nantake, kitadi.
Essa é a língua sonique, que vocês já ouviram tanto falar. O versículo 23. Ndake sudabari, do ribalin em afinha, kudo nantaque, kita adi. Queridos, quando nós pensamos sobre aquilo que realmente desejamos, aquilo que realmente queremos alcançar, logo nós juntamos forças, condições e recursos para alcançar. Por exemplo, quando nós queremos algo, uma viagem, o lugar dos sonhos, a gente se esforça para visitar, para conhecer. Faz parte da vida, é normal. Por exemplo, para os amantes do futebol, assistir a sua equipa favorita em um clássico, o quanto você se esforçaria, o quanto eu me esforçaria para isso, para realizar esse sonho. No meu caso, assistir o El Clássico, Barcelona e Real Madrid. E isso não é ruim, é justo, faz parte da vida. Nós temos sonhos, nós temos metas, nós projetamos a vida, faz parte. Lutamos por isso, porque em alguma medida nós acreditamos muito nisso. Agora, para realizar, às vezes, nos sacrificamos, buscamos, de alguma forma, concretizar tal sonho, tal objetivo. Mas existem coisas mais valiosas neste mundo. E que às vezes nós não acreditamos tanto. E não nos esforçamos tanto para colocá-lo em prática na nossa vida. Como o Evangelho. E se eu te perguntar nesta tarde, você acredita no Evangelho? Certamente você diria sim. Eu acredito no Evangelho. Você acredita que este Evangelho é poderoso? Sim, eu acredito que este Evangelho é poderoso. Se ele é tão poderoso, e se você acredita tanto nele, o quanto você investe nele? Nós temos que ver que existem coisas que são importantes na nossa vida, mas tem outras que são mais importantes. Esta afirmação de que o Evangelho é poderoso me dá a graça de sentir satisfação em Deus. E quando eu acredito que este Evangelho é poderoso, eu falo dele. Eu vivo ele. Tem muita gente que às vezes fala que o Evangelho é poderoso, mas quando olha para determinada pessoa, por causa da atitude, do comportamento, daquilo que fez, daquilo que faz, às vezes tira também juntamente do seu coração o ditado que diz: nem Deus dá jeito. Não existe essa pessoa que Deus não possa transformar, que Deus não possa mudar. Pode ser um político, pode ser um terrorista, pode ser um feiticeiro, pode ser o meu vizinho que me importuna às vezes, ou que eu às vezes o importuno. O Evangelho pode transformar.
Ele é poderoso, o Evangelho, para transformar todo aquele que crê. Existem muitas mães que oram para que Deus levante pessoas para alcançar estes que estão aí perdidos. E eu quero falar sobre uma mãe que orou e teve o seu filho como resposta para a obra missionária. Este homem, ele foi a resposta da oração de sua mãe. Claro que na juventude ele ficou meio que perdido, meio confuso, se afastou do Evangelho, foi para a universidade, viveu ali na universidade, praticou tudo o que tinha que praticar, mas devido às circunstâncias ele viu que a melhor vida era a vida com Cristo e foi alcançado e trazido para a presença de Deus. Ele foi um dos grandes alunos onde estudou. Ele teve destaque na sua universidade, como um dos melhores na Brown University. Isso no século XIX. Ele tinha realmente um futuro promissor. Mas quando ele saiu de lá, convertido, alcançado pela graça de Deus, ele disse: as promessas do mundo não me bastam. Eu vou para a Birmânia. Por que este homem tomou essa decisão? Porque ele acreditava e vivia o Evangelho que é poderoso. Assim como esse homem, viveu o apóstolo Paulo. Claro que antes da sua conversão, ele era um homem que perseguia a igreja. Mas o apóstolo Paulo, depois de convertido, colocou seus olhos em Deus, nas promessas de Deus, passou a viver em prol do Evangelho. Porque ele poderia dizer, e sempre dizia, tudo faço por causa do Evangelho, porque ele cria no Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E quando isso começou? Quando foi que o apóstolo Paulo passou a viver nessa perspectiva? Se você ler Atos capítulo 9, você vai entender perfeitamente. O apóstolo Paulo, quando estava no caminho para Damasco, ele foi colocado por terra, ficou cego, foi levado para a cidade. Ali Deus chamou um outro homem para ir até ele, Ananias. Ananias ficou assustado. Como vou fazer isso? Quem é este homem que tem castigado o povo de Deus? E o Senhor falou para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E eu lhe mostrarei o que é sofrer pelo meu nome. Ele foi, orou por Paulo. Paulo teve a sua vida transformada. Começou a pregar o Evangelho, viver o Evangelho. E Deus foi alcançando vidas. O apóstolo Paulo, ele tinha essa graça de Deus, de chegar em lugares e pregar o Evangelho a toda a gente. Assim como ele fez quando chegou na cidade de Corinto. Se você quiser um pouco do relato de como o apóstolo Paulo plantou essa igreja, você pode ler Atos capítulo 18. E você vai ver que o apóstolo Paulo chega ali e passa a viver o Evangelho em meio àquele povo. E por isso ele agora vem para esta igreja, falar a esta igreja, dar uma resposta a esta igreja que tinha tantos problemas. E um dos problemas era a dúvida se Paulo realmente era apóstolo. Paulo viveu ali 18 meses, 1 ano e 6 meses. Pregou a palavra,
viveu intensamente o evangelho. E ele, quando chegou, ele observou aquela cidade e percebeu que ele precisava trabalhar para ter o seu próprio sustento. E ele foi trabalhar. Ele trabalhava e pregava o evangelho. Ele pregava o evangelho, ele trabalhava, ele fazia tudo incansavelmente, com o coração cheio de amor, sem reclamar em nenhum momento. Paulo, um homem transformado pela graça de Deus, um apóstolo do Senhor Jesus. Enquanto outros estavam a duvidar do seu apostolado, ele fala para esta igreja. Veja o versículo 2 do capítulo 9. O que ele diz para esta igreja? Ele diz o seguinte: posso não ser apóstolo para outros, mas certamente sou para vocês, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então, ele começa a expor aqui nesta carta, no capítulo 9, acerca do seu apostolado, acerca dos direitos que ele tinha como apóstolo, acerca daquilo que envolvia a vida missionária naquele lugar onde ele viveu. Só que depois ele muda o teor da conversa. Ele deixa de falar dos direitos, ele deixa de falar das motivações e circunstâncias que envolveram o seu tempo quando esteve com o povo, e passa a falar da motivação principal do seu coração em pregar o evangelho, em ser um servo do Senhor. Ele começa a mostrar para aqueles irmãos que ele pregava o evangelho porque ele cria no poder deste evangelho e ele se sentia obrigado a pregar o evangelho. Observe o versículo 16, o que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 16. Ele diz o seguinte: se anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar. Ele não tinha nada que ele pudesse dizer, eu sou o melhor, eu sou o mais bem preparado, o mais capacitado. Não. Vocês precisam reconhecer que eu tenho essa capacidade. Ele está falando aqui do evangelho. E o que é o evangelho? Essa palavra evangelho, ela vem da cultura greco-romana. Quando um rei alcançava uma vitória, ele mandava alguém à frente. E essa pessoa chegava em praça pública, no coreto da cidade, e anunciava: evangelho, evangelho, evangelho. Então todos corriam. Ele estava dizendo: eu tenho uma boa nova. E ele falava: o rei venceu a guerra, o rei foi vitorioso. Ou quando nascia uma criança importante, o filho de um imperador, a mesma coisa acontecia. Ia lá na praça e falava: olha, temos uma boa nova, o herdeiro do trono nasceu. E é interessante que o contexto desta palavra ajuda os apóstolos na proclamação do evangelho. Porque os apóstolos começaram a dizer que agora realmente há um rei vitorioso. Agora realmente há um rei verdadeiro. E ele é a boa nova. E quando a gente passa para pensar no conteúdo desta palavra evangelho, o que isso significa, como eu posso definir o evangelho, na verdade, quem é o evangelho? O evangelho, meus irmãos, é o anúncio da graça soberana de Deus em Cristo, que salva totalmente o pecador pela fé, independentemente das obras. Por meio da obra substitutiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Este evangelho é Jesus. Este evangelho é aquele que foi prometido no Velho Testamento, que foi anunciado, que foi esperado, que encarnou entre os homens, que viveu e manifestou a glória de Deus. Este evangelho é aquele que tomou o madeiro sobre os seus ombros. Este evangelho é aquele que derramou o seu sangue. Este evangelho é aquele que sofreu em nosso lugar. Este evangelho é aquele que pagou a nossa culpa. Este evangelho é aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Como se gloriar em mim mesmo, a não ser na cruz de Cristo?
Este é o evangelho. E o apóstolo Paulo cobra esta igreja no capítulo 15, nos versículos 1 e 2. Ele diz: irmãos, venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Nós precisamos olhar para este evangelho e viver este evangelho, pregar este evangelho sempre. Agora, o resultado é a nossa vida, o nosso relacionamento profundo com o Senhor. Porque adoração e proclamação andam de mãos dadas. Não se pode separar. E eu falo do Senhor Jesus quando eu vivo uma vida de intimidade com Ele, um relacionamento profundo com Ele, lendo a palavra, conhecendo a palavra, buscando a palavra, fazendo com que o Senhor seja o meu alimento, eu posso oferecer a outros também. Paulo foi convertido, Paulo foi preparado para isso. E não foi do dia para a noite. Ele ficou 14 anos aprendendo. É só ler Gálatas, capítulo 2, versículo 1. 14 anos sendo preparado para fazer a obra do Senhor. E depois fez. Se entregou por ela completamente, ao ponto de dizer: a minha vida não é preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Atos 20, 24. Ele compreendia a grandeza do evangelho e por isso ele dizia: eu não tenho do que me gloriar. Sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim se não pregar. Maldito serei se não pregar. Por quê? Em outro momento ele já tinha dito: eu sou devedor do evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 14. E é uma dívida, meus irmãos, que ele não conseguia exterminar. E assim como ele é devedor, nós também somos. E ele era devedor, enquanto outros diziam que este evangelho era uma falácia, ele se orgulhava deste evangelho. E para nós também. Muita gente menospreza o evangelho, mas nós não devemos menosprezar o evangelho, porque ele é poderoso. Ele é poderoso, mas para que este evangelho seja visto em seu conteúdo próprio, em sua realidade intensa, eu preciso abrir mão, eu preciso renunciar. E não é só o apóstolo Paulo que nos ensina a renunciar. Quem primeiro nos ensinou foi Jesus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Eu preciso sacrificar. E eu só consigo sacrificar depois que eu consigo renunciar. E aí, ao fim, nós poderemos dizer, como disse Paulo: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos conhecer o evangelho. Nós precisamos ter um relacionamento profundo com Jesus. Ler a Bíblia. Sabe, adolescentes e crianças. Ler a Bíblia. Buscar o Senhor. Aprender do Senhor. Vocês podem ser um instrumento valiosíssimo na mão do Senhor. Você já imaginou o que Deus pode fazer através da sua vida? Quando você abrir a boca para falar deste evangelho poderoso, Ele pode fazer coisas grandes.
Mas eu não estou aqui também querendo dizer a você que se você abrir a boca e falar de Jesus, vai ficar tudo bem, as mil maravilhas. Não, vai ficar pior. O nosso missionário, que decidiu ir para a Birmânia, pregar o evangelho, ele ficou ali 10 anos pregando o evangelho e ninguém foi alcançado. Mas durante esses 10 anos ele enfrentou muitas doenças, ele foi preso 3 vezes, ele foi torturado. Em 2 momentos. Ele foi torturado andando em brasas. Perdeu a sensibilidade dos pés. Em outro momento, ele foi pendurado de cabeça para baixo e o seu rosto arrastava no chão. E depois que ele foi tirado, colocaram vermes no seu rosto para o castigar. Mas ainda não é o pior. A sua casa foi queimada, ele estava traduzindo a Bíblia, todo o material foi perdido. Logo depois, ele perdeu a esposa. Ele perdeu os 2 filhos. Ele ficou sozinho. Ele tinha toda a razão de dizer: vou voltar para casa. Vou embora. Não quero saber disso. E ele não fez. Ele permaneceu pregando o evangelho. E ele traduziu um folheto. Um livretozinho. Com um monte de versículos sobre quem é Jesus. Passou a distribuir. Muita gente jogava fora. Mas o Senhor guardou um desses. Ele sofreu. Ele viveu. E ele entendia que se a gente não tem a capacidade de sofrer pelo evangelho, é porque este evangelho não é verdadeiro para a gente. Foi isso que ele disse. Se você não pode sofrer pelo evangelho, é porque ele não é verdadeiro, logo ele não é poderoso. Falta alguma coisa aí. Será que a gente entende que Cristo sofreu? Será que Cristo sofreu? Um pouquinho. Será? Será que a gente pode medir a dimensão do sofrimento de Jesus? Por que a gente reclama tanto? E por que a gente também desobedece? Meus irmãos, nós temos que viver este evangelho na sua essência e nas suas implicações. E se a gente vive este evangelho, a gente passa a servir a este evangelho. O apóstolo Paulo nos ensina como servir ao evangelho. Observe comigo os versículos 17 e 18. O apóstolo Paulo diz: se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer justamente que ele estava ali pronto para ser instrumento nas mãos de Deus para servir a Deus. E quem serve a Deus, serve ao evangelho, serve à igreja. Paulo sabia que ele tinha recebido essa incumbência e ele não podia fugir dela. Em outras palavras, Paulo podia dizer: que outra coisa eu posso fazer a não ser contar aos homens as boas novas, o evangelho poderoso do Senhor Jesus. Agora, Paulo diz que às vezes nós estamos servindo ao Senhor e servindo com boa vontade, com tudo muito tranquilo, com tudo indo muito bem, sem muita dificuldade, mas às vezes o quadro muda. E aí ele usa a palavra aqui: constrangido, impelido, forçado. O que ele quer dizer? Seja bom, seja ruim, sirva.
Esse evangelho é poderoso. E aí ele vai dizer que é uma responsabilidade de dispenseiro. Essa palavra aqui é a palavra para mordomia. A responsabilidade dele era de cuidar da casa. O evangelho, nós temos essa responsabilidade de cuidar deste evangelho, de pregar este evangelho, de servir a este evangelho, de viver este evangelho. Porque se fizermos o contrário, meus irmãos, nós estaremos em falta com Deus. Nós estaremos pecando. João Calvino, quando comenta esse texto, ele diz o seguinte: quando nós nos sentimos chamados para pregar o evangelho, se a gente quiser fugir dessa obrigação, nós cometemos um ato pecaminoso. Todo aquele que tem a oportunidade de pregar o evangelho e não prega, ele peca. E eu sei que você já pecou nesse sentido, porque eu também pequei. Agora, quantas vezes você pediu perdão ao Senhor porque deixou passar uma oportunidade que Ele te deu para falar da grandeza e do seu poder, do seu evangelho? A gente tem muita coisa para pedir perdão. Foram tantas as oportunidades perdidas, né? Mas o apóstolo Paulo diz, ainda no versículo 18, nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando eu proponha de graça o evangelho. O meu objetivo não é ganhar nada em troca. O meu objetivo é propor o evangelho, é levar o evangelho, é mostrar que esse evangelho é poderoso para transformar qualquer vida, qualquer família quebrada, qualquer sociedade corrupta, qualquer povo. Ele é poderoso para alcançar, para transformar. E quando a gente prega o evangelho, a satisfação que vem ao nosso coração, ela é tremenda. Paulo fala disso porque lá, quando ele esteve em Corinto, ele quis desistir. Ele quis abandonar o barco. Leia o capítulo 18, os versículos 9 e 10. Ele vai dizer que Paulo teve uma visão à noite e o Senhor diz: não temas. Pelo contrário, fale e não te cales. Ele queria se calar. Porquanto eu estou contigo. E essa é a bênção da obra missionária. Essa é a bênção da vida cristã. Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muita gente nesta cidade. Isso faz nos lembrar a doutrina da predestinação, da eleição. Deus tem um povo. E para alcançar este povo, Ele quer usar a sua igreja. Ele quer usar você. Assim como o outro veio e pregou o evangelho para você, você também deve pregar o evangelho. Nossa alegria como cristãos é ver Deus transformando vidas. O nosso missionário, que sofreu tanto, que foi castigado, que perdeu a família, e que entendia que o sofrimento fazia parte da missão, 2 anos depois, ele recebeu na sua casa um grupinho de 10 pessoas confessando Jesus. Mas ele não se animou. Contudo, ele contou a missão. Ele mandou para a sua missão nos Estados Unidos essa notícia e os irmãos ficaram animados, felizes. Mas ele disse: não se animem. Eles não parece que estão realmente convertidos. Falta alguma coisa. E de fato, faltava alguma coisa. Mas para o ânimo daquele nosso irmão missionário, eu sei que a curiosidade está grande. 1 ano depois, ou seja, 13 anos de trabalho, chegou um senhor de meia idade e falou: olha, eu vejo que você é cristão, conhece Jesus. Você poderia ensinar a mim e o meu povo sobre Jesus? Ele: como assim? Sim, nós moramos no interior.
Você poderia ir até lá e nos ajudar? Ele não entendeu, mas ele foi. Ele era um missionário obediente. E quando ele chegou lá, ele encontrou um grupo de 30 pessoas, convertidas, crentes no Senhor Jesus. E ele perguntou: quem é o seu missionário? Missionário? Não, nós não temos missionário. Mas como foi que vocês conheceram Jesus? Olha, nós encontramos aqui na casa do nosso tio um folheto com um título: Quem é Jesus? E começamos a ler, e as pessoas foram transformadas, e todo mundo foi acreditando, mas a gente precisa saber mais sobre Jesus. E ele ficou animado, começou a tradução da Bíblia outra vez, e aí o trabalho começou a crescer para a glória de Deus. E para que vocês não fiquem tão curiosos, este missionário é Adoniram Judson, que pregava o evangelho na Birmânia. Ele cria no poder do evangelho e ele obedecia ao Senhor Jesus. Ele vivia este evangelho e ele sabia que não dependia dele. Assim como Paulo também sabia, não dependia dele, era o Senhor que estava a fazer a obra e que iria continuar a fazer a obra. Por isso Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,24: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A obra é feita por Deus, mas você e eu podemos ser instrumentos em suas mãos. Além do mais, além de servir ao evangelho, nós precisamos viver. E Paulo nos ensina a viver o evangelho. Viver o evangelho entre os outros, na comunidade. Viver o evangelho para alcançar o outro. Veja bem, nós temos aqui do versículo 19 ao versículo 23, essa forma que Paulo nos apresenta de como nós devemos nos comportar na vida, para fazer com que o evangelho seja conhecido. E é interessante que ele vai abordar aqui de uma forma muito clara, que a sua mensagem era uma mensagem comprometida com Cristo, cristocêntrica. Ele vai mostrar que a sua mensagem, ela era intencional, ele sabia o que estava a fazer e o que iria fazer, e era uma mensagem confiante. É só você ler como Paulo vai fazer esse desdobramento, mostrando que ele entrou e pregou para os judeus, pregou para os gentios, pregou para os fracos. Ele fez a obra. E é interessante, meus irmãos, que Paulo deixa claro que o contexto, as pessoas, os lugares podem mudar, mas a mensagem não. O evangelho é o mesmo. O evangelho é a antiga boa nova. Ele é o mesmo. Só que Paulo tinha aquela flexibilidade cultural, social, ele estava no seu contexto, ele conhecia o lugar onde estava, ele estava ali para fazer isso, mas ele também buscava se identificar com as pessoas. Assim como foi Jesus. Jesus foi colocado de lado porque assim também o fazia. Lucas capítulo 15, versículo 1. Quem é este que come com pecadores? Que se assenta na roda daqueles que são marginalizados? Paulo não tinha barreiras para pregar o evangelho. Claro que ele fazia isso com muita responsabilidade. Por quê? O evangelho estava correndo em suas veias. Passeava pelo seu corpo, fervia em sua mente e queimava os seus ossos. O evangelho, meus irmãos, era o motivo de vida do apóstolo Paulo. Ele não negociava.
Ele vivia este evangelho com toda a intensidade, porque ele sabia que o evangelho é o poder de Deus. Agora, nós não podemos pegar esse texto para tentar manipular a nossa vontade de querer ser um missionário em um contexto aí qualquer que a gente gostaria de estar e usa certas desculpas. Eu vou alcançar os drogados, para isso eu tenho que me drogar. Eu quero ir alcançar os presidiários, para isso eu tenho que ser preso. Eu quero alcançar os prostitutos, as prostitutas, para isso eu tenho que me prostituir. Não, nenhum ato ilícito, pecaminoso, é válido para a proclamação do evangelho. Não podemos ter essa desculpa, porque assim nós comprometemos a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando é: eu olho para a cultura, eu filtro a cultura, eu não vou obedecer como os judeus obedecem, o calendário, a dieta, os sacrifícios. Eu vou pregar o evangelho numa linguagem que eles vão entender, num contexto que eles vão perceber a grandeza do evangelho. Era isso que ele estava falando. Era algo de compromisso. Era algo de confiança que ele estava a tratar aqui com a igreja, mostrando que ele fez porque ele sabia, ele conhecia o evangelho. Ele não usava aquela ideia de que o fim justifica os meios. Não. Ele sim pregava o evangelho fielmente. Por quê? Porque ele sabia e confiava no resultado. Você já percebeu quantas vezes ele fala aqui o verbo ganhar? Nesses poucos versículos? 5. 5 vezes. E ele sabia que ele iria ganhar judeus, gentios, fracos, os que estão sem lei, os que não querem saber da lei. Ele iria ganhar. Por quê? Não era ele que realmente estava a fazer essa obra. Era o Espírito Santo, por meio deste evangelho poderoso. E nós temos ainda muita coisa para ganhar para Jesus. Muitas ovelhas que estão fora do arraial. Este evangelho é poderoso, meus irmãos. Não tire o conteúdo do evangelho. Não tire aquilo que caracteriza o evangelho, que é o poder. Ele transforma. Como disse Paul Hibbert, um teólogo e missiólogo, o evangelho transforma o homem em 3 dimensões: comportamento, cosmovisão e convicções. A minha forma de agir, a minha forma de pensar e a minha forma de crer. O evangelho transforma. O evangelho é poderoso. Eu vi isso na Guiné-Bissau. Eu vi isso através do meu cunhado, quando chegou lá entre o povo Felupe, um povo que era considerado meio canibal, tinha um rótulo meio difícil. Ele foi lá, pregou o evangelho. E ele entrou no meio do povo. Sabe o que ele fez? Tinha um rito de passagem, lá nós chamamos fanado, quando o jovem passa para a idade adulta. E sempre nesses rituais, alguns jovens morriam. E ele assumiu o compromisso com a liderança de que ele iria até lá, iria viver com eles e nenhum iria morrer. Ele foi, cuidou, ele era enfermeiro, foi lá, cuidou desses jovens. Nenhum morreu e a maioria faz parte da liderança da Igreja Felupe hoje. Outro que foi discipulado pela NET, o Lamine, que está lá em Curitiba hoje, tinha que herdar todo o pacto que o pai fez, toda aquela cerimônia, todo aquele ritual. Ele disse: eu não quero, porque a minha convicção hoje é outra, a minha crença é outra, é o evangelho. Abandonou tudo, inclusive a família, e foi abandonado pela família. Eu vi isso entre os cobianas, quando preguei lá.
Um povo que dizia: nós fomos chamados para adorar os demônios e para nos embriagar. Deus transformou. Hoje tem uma igreja lá, um povo adorando Jesus. Eu vi isso com o Cimarrá, um muçulmano zeloso, que Deus transformou a sua vida e hoje ele é um missionário no meio do seu povo, a preço de sangue. Quando a gente prega o evangelho, a gente vê o que ele pode fazer. O nosso missionário, depois da Bíblia traduzida, depois de pregar muito, ele então plantou 63 igrejas e treinou mais de 200 líderes. E já na sua velhice, doente, voltou para casa. Mas ele não chegou em casa, ou melhor, ele chegou em casa. Ainda naquela viagem de barco longa, ele morreu. E no meio do mar, ele foi sepultado. Hoje, Birmania antiga é conhecida como Mianmar. Mianmar é um país fechado para o evangelho. Missionário não pode entrar. Ninguém pode pregar. Mas as pessoas ficaram intrigadas com uma questão em Mianmar. Nós temos lá hoje cerca de 2 a 4 milhões de cristãos. E como esses cristãos estão ali, até hoje, se não tem missionários? Então começaram a perguntar aos cristãos: como foi que você conheceu a fé cristã? E eles diziam: o meu pai me falou. E como foi que o seu pai conheceu? Os seus pais falaram. E os avós, e os bisavós. E onde a gente vai chegar? A dona Irã Judson. O evangelho é poderoso, meus irmãos. Até hoje, fala muito naquele país. Então a gente tem que crer realmente no poder do evangelho. E se a gente crê no poder do evangelho, assim como este missionário cria, assim como o apóstolo Paulo cria, nós poderemos dizer o versículo 23 de forma prática: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. A palavra cooperador que está ali é sunconionos. Ter harmonia, intimidade, comunhão, vivê-lo totalmente. Vivê-lo totalmente. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Nós precisamos disso. E eu quero finalizar com aquilo que Ronaldo Lidório fala acerca deste evangelho, do seu poder e dos seus efeitos. Ronaldo Lidório diz que o evangelho não é apenas uma mensagem de salvação, mas a manifestação do poder de Deus para transformar vidas, famílias, sociedades e culturas inteiras. E ele costuma dizer que não existe família tão quebrada que Deus não possa consertar. Não existe sociedade tão corrupta que Deus não possa alcançar. Não existe povo tão distante que Deus não possa transformar. Ele também diz que o evangelho é suficiente. Ele está acima da cultura, ele quebra as amarras espirituais e ele traz à existência uma igreja. E ele dissipa as trevas. O evangelho é suficiente. Não há necessidade de certas metodologias mirabolantes. Isso não é evangelho. Evangelho é a palavra. Evangelho é Cristo proclamado e vivido. O evangelho é suficiente.
Agora, a obra missionária não depende de nós, depende do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo. Isso ele também diz. É o Evangelho que pode mudar um povo. Não é a minha capacidade pessoal de falar e aprender uma nova língua. Não é a minha capacidade teológica de discutir sobre determinados assuntos. É o Evangelho. E este Evangelho, quando proclamado com fidelidade, a gente vê os resultados. E por fim, este Evangelho não precisa ser melhorado, nem adaptado. Não. Ele só precisa ser pregado. Só. E como prego o Evangelho? Vocês poderiam me perguntar. Conhecendo o Evangelho. E como eu conheço o Evangelho? Lendo a palavra de Deus, tendo uma vida íntima com o Senhor, de oração e de busca por Ele. Ninguém pode e consegue falar do Senhor se não conhecê-lo. E assim, nós podemos dizer, como disse Isaías quando viu a glória de Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós podemos dizer, como Paulo, quando viu a glória de Cristo: ai de mim, se não pregar o Evangelho. E nós podemos dizer, como Judson, quando entendeu o poder do Evangelho: eu não posso descansar enquanto houver almas sem Cristo. E você? E eu? O Evangelho é o poder de Deus. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. E se isso não é o suficiente, Jeremias nos ajuda a entender essa grandeza. Quando ele disse: nunca mais mencionarei o nome do Senhor, nem falarei o seu nome, nem falarei da sua palavra. Mas a sua palavra arde como fogo no meu coração, é como fogo que consome os meus ossos. Estou cansado de tentar contê-la. É impossível. Se você vive o Evangelho, se você prega o Evangelho, se você serve ao Evangelho, você não vai conseguir contê-lo. Você vai falar e nem vai sentir. Que Deus nos ajude e nos use. Amém?